Os acontecimentos que irei narrar veio de uma carta encontrada dentro de um colchão de uma penitenciária em que eu trabalhava, e ela começa assim. Eu sempre sonhei em estudar medicina na Universidade de Michigan. Depois de muito esforço e estudo, finalmente consegui realizar meu sonho. Eu nasci em São Louis, uma pequena cidade em Michigan, filha de pais católicos. Eu era uma jovem simples, mas ambiciosa, e queria me tornar uma grande neurocirurgiã assim como meu ídolo, o neurologista Ben Carson, que também se formou na Universidade de Michigan. Finalmente, chegou o dia tão esperado. Eu estava a caminho de realizar meu sonho. Malas prontas, parti para Ann Arbor morar no campus e só visitaria meus pais nas férias e feriados. Quando cheguei no campus, os anfitriões estavam à espera dos novos calouros para apresentar o campus e convidá-los a se candidatar para as históricas fraternidades, dando as boas-vindas. Eu estava um pouco perdida com tanta coisa nova e tantas informações a serem processadas. A magia do primeiro dia de universidade tinha me tomado. Eu parei em frente à biblioteca da universidade e me sentei embaixo de uma árvore para descansar, quando percebi alguém chegando por trás de mim. Oi, tudo bem? Estava observando que você estava meio perdida por aqui. Você é novata, não é? Meu nome é Laura, sou uma das anfitriãs daqui. Eu me virei e vi uma garota loira de porte atlético com um largo sorriso no rosto. Oi, tudo bem? É que tudo é tão novo e diferente de onde eu vim, que fiquei encantada e acabei me perdendo. Então, eu sou a Alice, sou de São Louis. Prazer, Alice. Para onde você deseja ir? Só quero ir ao meu dormitório, para deixar minhas coisas e me preparar para minha primeira aula, certo? Então vamos, que eu te deixo lá. Você já tem alguma fraternidade em mente? Ainda não. Laura sorriu e disse, você vai ficar na minha fraternidade. Quando fui deixada por Laura em meu dormitório, arrumei minhas coisas e conheci minhas duas companheiras de quarto, Annabelle e Zoe. Logo fizemos amizade e saímos juntas para o curso. Quando estávamos em direção à sala de aula, encontrei Laura, que por coincidência, era uma velha amiga de Zoe. Ela me cumprimentou e disse, olá Zoe, já vi que você conheceu nossa colega em comum, a Alice. Cuide bem da nossa amiga. E Alice, hoje à noite temos reunião da nossa fraternidade, será um prazer recebê-la. E quem sabe, sua introdução. Eu respondi, não sei se posso ir, estou tão cansada do primeiro dia. Zoe falou, vamos Alice. Vamos nos divertir muito. E é só para meninas, você vai adorar. Eu concordei. Está certo, então eu irei. À noite, enquanto eu estava no banho, Zoe mexeu na minha bolsa. De repente, Annabella entrou e perguntou, por que você está mexendo na bolsa da Alice? Com um olhar malicioso, Zoe fez um sinal para que ela ficasse calada. Annabella ficou assustada e saiu do quarto. Como sei? Tempo depois Ana me contou. Zoe e eu saímos do dormitório e seguimos rumo ao encontro da fraternidade, por um caminho escuro e assustador. Eu tentava identificar onde estava, até que chegamos a um alçapão no meio do gramado do campus. Zoe abriu e me convidou a descer com ela. Ao chegar lá embaixo, eu vi um caminho iluminado por velas. Caminhamos juntas até chegar a um local parecido com uma cripta. Assustada, perguntei a Zoe onde estávamos. Ela me pediu para não me preocupar. De repente, uma música ao som de tambores começou a tocar e pessoas vestidas de branco com máscaras entraram por uma porta e começaram a dançar em volta de uma mesa de pedra. Zoe pegou minha mão e me levou para aquela roda. Sorrindo e pulando, começamos a girar, dançando freneticamente ao som daquela música, que nos deixava alucinadas. Mas, de repente, a música parou bruscamente. Todos se afastaram para o canto da parede e a porta se abriu novamente. Uma pessoa com um roupão escuro, parecendo uma sacerdotisa de um culto, carregando um cetro, parou em frente à mesa. Ela me pediu para me aproximar e disse, iniciada, feche os olhos e não os abra até que eu mande. Mesmo assustada, achando que era apenas uma brincadeira, uma pegadinha para calouro, decidi entrar naquela trama. Como fui tola, eu estava muito enganada sobre tudo aquilo. Fechei os meus olhos e escutei um som estranho. Então, a sacerdotisa me pediu para abrir os meus olhos. Quando abri, vi uma ovelha em cima daquela mesa de pedra e a sacerdotisa segurando uma faca. Eu, assustada, tentei dar um passo para trás, mas fui segurada por duas pessoas. O que vocês estão fazendo? Eu não quero fazer parte. Por favor, Zoe, me ajude. Eu quero ir embora, gritei desesperada. Mas,
Quando Zoe se aproximou de mim, sua expressão de assustada se transformou em um sorriso macabro e assustador. Ela pegou a faca da sacerdotisa e degolou a ovelha enquanto eu gritava por socorro. A sacerdotisa coletou o sangue que jorrava do animal e o derramou sobre a minha cabeça. Naquele momento, senti um frio. Fiquei toda arrepiada, senti como se algo me atravessasse de cima a baixo, eu chorava e gritava muito. Comecei a ameaçá-las que iria denunciar tudo, mas todos pararam e começaram a tirar as máscaras. Por último, a sacerdotisa, que era na verdade a Laura, que me olhou sorrindo e falou: "Se você contar alguma coisa, contarei ao reitor que você queria vender cocaína para todos nós." Que mentira! Eu jamais fiz uso de qualquer droga, ainda mais para vender. Você não tem prova, gritei desesperada. Zoe, traga minha bolsa de Alice, ordenou Laura. Ao abrir a minha bolsa, havia uma sacola com vários saquinhos de cocaína. Neguei que aquilo era meu, mas uma a uma, as meninas que estavam ali começaram a falar que eu tinha tentado vendê-las, dizendo que precisava do dinheiro para manter os custos extras da universidade. Sem saída e acuada, para me livrar daquela situação, aceitei continuar o ritual e aceitar o Deus Pai a quem elas cultuavam, e entrar para a Irmandade. Eu falei o que eles queriam ouvir, que eu aceitava. Depois que declarei isso, fui libertada e corri desesperadamente daquele lugar, enquanto Zoe gritava meu nome, dizendo que aquilo tudo não passava de uma pegadinha, que o animal era mecânico, cenográfico. Quando cheguei no dormitório, tomei um banho, tentando remover a suposta mancha de sangue do meu corpo, pois fedia. Fui para a cama, caindo em um sono profundo. Aquela noite, senti a temperatura subir, e senti como se uma mão gelada tocasse minha pele, me fazendo queimar. Acordei desesperada e por um instante, vi uma figura macabra em meu quarto, mas estava escuro, com apenas uma fraca luz filtrando pela persiana. Acendi a luz rapidamente e vi que não havia ninguém, apenas uma escrivaninha vazia e a cama de Annabelle, que estava dormindo. A outra cama estava vazia, pois Zoe não estava no quarto, estava no quarto de Laura e depois se mudou para lá. Apaguei a luz novamente, para não incomodar minha colega, e fechei meus olhos novamente. Filha ingrata, escutei um sussurro e alguém puxou meu cabelo. Desesperada, corri para acender a luz, mas não havia ninguém. Então, em desespero, xinguei Annabelle, que estava dormindo e acordei-a. Eu acusei minha amiga de participar de tudo aquilo que estavam me fazendo. Sem entender nada, Annabelle tentou compreender o que estava acontecendo, mas sem sucesso. Me chamou de louca e saiu do quarto. Chorei muito e, com as luzes acesas, adormeci. No dia seguinte, Zoe e Laura tentaram me convencer de que tudo aquilo não passava de uma encenação, e que a cocaína que estava em minha bolsa, na verdade era sal. No entanto, cada palavra que elas diziam só aumentava o meu ódio por elas e por todas as outras que haviam participado daquela brincadeira, incluindo a Evelyn e a Marta, que me seguraram machucando meu pulso naquele ritual macabro. A partir daquele momento, aquelas meninas começaram a me perseguir, me zoando e me ridicularizando. Uma semana depois, eu estava na biblioteca procurando um livro quando vi um garoto alto, forte e atraente. Me encantei e fui até ele. Perguntei se ele conhecia bem a biblioteca e seus livros, e ele respondeu: "Mais do que você imagina." Perguntei sobre um livro de história de rituais de ocultismo, pois queria entender o que tinha acontecido uma semana antes. Ele indicou um livro, disse que era o melhor e que, além de falar sobre grupos ocultistas, também continha feitiços para causar coisas como nascer espinhas, causar diarreia e fazer uma pessoa cair. Conversamos muito naquele dia e decidimos nos encontrar de novo. Certa vez, estava no corredor da universidade quando uma das meninas da Irmandade me empurrou. Quando tentei ir atrás dela, as outras chegaram e me amedrontaram, me obrigando a me afastar. Enquanto a menina que me empurrou saía rindo, ouvi um sussurro em meu ouvido. Lembrei-me do feitiço do livro e recitei um trecho. De repente, a menina caiu de cara no chão. Eu fiquei assustada e saí correndo. Certa noite, voltando de uma apresentação no teatro, vi algo estranho em cima de uma árvore e parecia ser uma criança de 5 anos, só que com a cabeça maior que o normal. Curiosa, fui ver se a criança estava presa. Quando cheguei perto, aquela criança na verdade era uma criatura bizarra. Ela mastigava alguma coisa, então, levantou a mão na minha direção, revelando o corpo de um rato sem cabeça. Aquela criatura abriu a boca, mostrando os dentes afiados, e cuspiu a cabeça do rato em mim. Em um sussurro, ela disse: "Mamãe." Saí correndo dali o mais rápido que eu conseguia correr.
Eu cheguei ao prédio dos dormitórios e já não havia mais ninguém por lá. Encontrei meu amigo da biblioteca, Philip, e ele perguntou o que estava acontecendo. Eu estava bastante abalada e não sabia como contar aquilo a ele. Mesmo assim, ele insistiu e eu contei tudo. Philip falou que tinha conhecimento profundo em paranormalidade e que eu poderia estar desenvolvendo essas habilidades. Eu disse que era filha de cristãos e que cresci ouvindo que aquilo era demônios. O jovem tentou me acalmar e falou que não era bem assim, que aquilo poderia ser controlado e até mesmo usado a meu favor. Ele explicou que haviam entidades que poderiam me proteger de algum espírito maligno. Eu contei a ele sobre a primeira noite, quando vi alguém em meu quarto. Philip me orientou a tentar uma comunicação se algo assim acontecesse novamente, perguntando ao ser se ele vinha em nome do bem ou do mal. Agradeci tudo que Philip me falou e por ter me acalmado. Reclamei que nos encontrávamos pouco e nos despedimos. 2 semanas depois, enquanto eu dormia, senti a mesma sensação de ter alguém passando a mão gélida sobre mim e a pele em chamas. Acordei novamente assustada e lembrei do que Philip havia me falado. Perguntei: você vem em nome do bem ou do mal? A entidade não respondeu. Voltei a perguntar: você vem em nome do bem ou do mal? Eu estava sozinha em casa, quando de repente uma entidade apareceu diante de mim. Ela sorriu e respondeu à minha pergunta, que ele veio do bem. O que você quer comigo? Perguntei à entidade. Só quero terminar o que comecei naquela noite do ritual, respondeu ele. Eu levei aquilo a sério e vejo um potencial em você. Você pode ajudar-nos a encontrar nosso propósito na Terra. Sou um anjo. Você realmente é um anjo? Perguntei, incerta. Sim, respondeu ele, e mostrou suas asas. Embora estivesse escuro naquela noite, consegui identificar os contornos das asas pelas luzes que passavam pela persiana. O que eu preciso fazer? Perguntei. Apenas aceite-me como seu guardião, respondeu ele. Posso trazer prosperidade e alegria para você e sua família, se me ajudar a encontrar meu propósito. Você se lembra do dia em que aquela garota lhe empurrou e você citou palavras do livro de ocultismo? Não foram as palavras, fui eu te protegendo, e posso fazer muito mais por você, basta você me aceitar. Eu estava empolgada, mas ao mesmo tempo, com medo. As palavras de Philip me invadiam a mente. O quanto de oportunidades eu poderia ter com aquela parceria, bastava aceitá-lo. Afinal, ele é um anjo que quer o bem, o meu bem. Respirei fundo e disse: sendo assim, eu aceito. A entidade sorriu e disse: filha grata, serei um com você agora. E desapareceu, deixando um cheiro de rosas no ar. Eu estava louca para contar tudo a Philip, mas não o encontrei. Um dia depois, fui visitar o túmulo do renomado virologista Thomas Francis Jr. Quando saí, dei de cara com Philip, todo desconfiado. Por onde você andou? Perguntei. Por aí, respondeu ele, dando um sorriso. O que você está fazendo aqui? Voltando a questioná-lo. Não vou mentir para você, respondeu ele. Vim entregar um gabarito de uma prova para ganhar uma grana. Você não tem vergonha disso? Perguntei, surpresa. Às vezes, as contas apertam, respondeu ele, rindo. Nos sentamos e conversamos a tarde inteira e depois rolou um beijo. Eu cheguei no dormitório e contei para Annabelle sobre a tarde incrível que passei com Philip. Eu falei sobre como nos complementávamos, apesar dele ser difícil de encontrar por causa do trabalho e dos estudos. Você está falando do Philip do curso de medicina ou de literatura? Perguntou Annabelle. Não, ele faz advocacia, respondi. Não conheço nenhum Philip da advocacia, mas talvez quando eu o ver, eu me lembre dele, disse Annabelle. Uma noite, eu estava voltando para o dormitório e estava escuro. 2 homens saíram de trás de uma árvore e começaram a me seguir. Eles pareciam moradores de rua. Eu comecei a correr, mas eles vieram atrás de mim. Quando eu cheguei na esquina de um prédio no campus, fui atingida no estômago por um terceiro homem que estava me esperando. Eles cobriram minha boca e me levaram para um lugar escuro. Eles tentaram me estuprar. Enquanto eles tentavam arrancar minha roupa, um dos 3 homens gritou: ai, alguma coisa me mordeu. Está doendo muito. Eles pararam por um momento, enquanto um deles segurava a mim, o outro foi ver a perna do companheiro. A coisa estava feia, parecia ter sido mordido por algum animal. De repente, eles ouviram um gemido como se alguém estivesse se afogando. Quando olharam para trás, alguma coisa estava sufocando o homem que estava comigo. Enquanto isso, eu estava em transe, era como se eu estivesse presa em meu próprio corpo, assistindo tudo. Dava para ver as marcas de uma mão invisível sufocando ele. Quando o homem estava perdendo a consciência, ele foi solto, caiu no chão. Eles saíram tão desesperados que, ao atravessarem a avenida, foram atropelados por um ônibus. Aí apaguei. Eu acordei mais tarde em minha cama, toda suada, olhando assustada para os lados. Aos poucos, caiu a ficha de que havia sido apenas um sonho.
tão real que me deixou dolorida. Não acreditando, sorri e falei para mim mesma: nossa, foi apenas um sonho. Mesmo assim, pode ser um aviso. Preciso ter cuidado por onde ando. No dia seguinte, saí com Annabelle para a aula e percebi um comentário entre os alunos, e a cara de choque deles. Annabelle interrompeu um grupo deles e perguntou: o que está acontecendo? Um jovem respondeu: ontem entre 10 e 11 horas da noite, um ônibus atropelou 3 moradores de rua. O motorista falou que eles passaram correndo de repente na frente do ônibus, não deu tempo nem de frear, pois ele estava dando uma informação a uma senhora que iria desembarcar. Quando ele percebeu, os 3 já estavam debaixo do ônibus, não sobrou nada. Tiveram que recolher os corpos de pá. O motorista não sabia o que havia feito com que eles fizessem isso. Porém, o mais estranho foi ele ter dito que viu, lá no campus, uma mulher sendo levada pela mão por uma criança. Ela parecia estar bêbada. Algumas pessoas do ônibus os viram vindo da mesma direção da mulher. Os policiais olharam as câmeras da universidade, mas parece que não viram nada. Alguém apagou as imagens neste horário. As câmeras da loja do outro lado captaram a imagem, porém, não dá para saber quem é, e não havia criança na imagem, apenas a mulher, que realmente parecia estar bêbada e sendo levada. Bizarro. Eu estava aterrorizada, trêmula, queria voltar correndo para o quarto. Aquele dia foi muito difícil para mim. Tudo o que eu havia escutado e visto pelos alunos e no noticiário me deixou bastante abalada. Tudo o que eu lembrava era daquilo que eu achava ter sido um sonho, no momento do transe. A figura daquele homem erguido pelo pescoço, e eu sem poder fazer nada. Eu me perguntava como eu havia chegado em casa. Eu estava reunindo coragem. Sabia que algo ou alguém pode ter estado ali. Então, esperei a noite chegar e, exatamente à meia-noite, eu chamei aquilo que se dizia ser meu anjo da guarda. Nada aconteceu. Então, lembrei-me de como se realizavam os encontros com a entidade. Apaguei as luzes, e de repente, senti algo passar por trás de mim e se sentar na cama. Ouvi então uma voz: achei que você não apagaria a luz. Sua luz é impura. Eu falei: preciso perguntar algumas coisas a você. Tudo o que aconteceu ontem foi real? Ele me falou que sim. Neste momento, eu fiquei assustada, mas continuei: você matou aqueles homens? E tudo ficou em silêncio. Mais uma vez questionei: por favor, me responda. Você matou aqueles homens? Então ele me falou que eles se mataram e que ele apenas montou o cenário. Era eles ou você. Prometi protegê-la. Eu caí em desespero e questionei por que ele tinha feito aquilo. Era como se eu tivesse matado aqueles homens. De repente, o ar do quarto começou a esquentar mais ainda. Minha pele queimava. A entidade me jogou fortemente contra a parede e gritou com uma voz horrível: filha ingrata, poderia tê-la deixado ser violada por aqueles homens, mas a salvei. E você me questiona? Ele passou a ficar agressivo, me xingava com as palavras mais terríveis. Eu caí de joelhos no chão, sentindo uma pressão terrível sobre mim. Aquilo me sufocava, achei que iria morrer. Mesmo assim, falei: deixe-me, você está me machucando. E ele continuava a gritar comigo repetindo: filha ingrata. A pressão aumentava, até que de repente, os pensamentos de minha infância e de meus pais vieram à minha mente. Lembrei de quando meu pai me dizia: reze o Pai Nosso para espantar o medo. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso, como meu pai me ensinara quando eu era pequena. Naquele momento, a entidade saltou para cima do beliche e pude ver seus olhos como de brasas e gritou: pare, eu vou embora, mas sua ingratidão terá consequência. E, com isso, ela desapareceu, mas desta vez, não senti mais o cheiro de rosas, e sim um fétido cheiro de enxofre. Foi neste dia que eu desconfiei que meu querido anjo da guarda não tinha vindo em nome do bem, e não era quem ele se dizia ser. Uma hora depois, minha amiga Annabella chegou e perguntou: amiga, que cheiro horrível é esse? Você não está bem do estômago? Eu menti para ela. Falei que foi uma pizza que me havia feito mal e que iria buscar um incenso. Não contei a verdade de onde eu tinha me metido, pois não queria que ela achasse que eu estava ficando louca. Naquela noite, enquanto eu dormia, o telefone do meu quarto tocou. Era minha tia chorando do outro lado da linha. Perguntei o que estava acontecendo. Ela me respondeu: nada bom, e que minha mãe precisava que eu voltasse para casa, pois meu pai estava no hospital. Eu, já desesperada, perguntei: que aconteceu, tia? Ela me disse que minha mãe encontrou meu pai caído no chão, sem pulso. Ela tentou reanimá-lo, conseguiu,
mas ele está muito mal. Os médicos disseram que ele sofreu uma descarga elétrica. Eles avisaram a família que se prepare emocionalmente, pois ele poderia não passar daquela noite. Eu, Annabella e uma professora amiga nossa, partimos imediatamente para o hospital em São Luís, onde meu pai estava internado. Durante a viagem, eu estava cansado e com sono, então dei um cochilo. Foi então que escutei um grito alto em meu ouvido: filha ingrata. Eu lhe avisei, a vida do seu pai agora está nas minhas mãos. Puxou meu cabelo com tanta força que eu acordei aterrorizada. Annabella e a professora perguntaram o que havia acontecido, e eu disse que tinha sido apenas um pesadelo. Ao chegar ao hospital vi minha tia e meu irmão mais velho. Logo, eu perguntei por meu pai e fui até o quarto dele. Quando entrei no quarto e vi meu pai entre a vida e a morte, desmaiei e os médicos me socorreram. Quando acordei, estava em um quarto com meu irmão ao meu lado. Meu irmão disse: que susto, Alice. Primeiro, nosso pai está nesta situação e agora você nos dá mais um susto assim. Perguntei o que tinha acontecido comigo. Eu o apaguei. O que os médicos disseram? Meu irmão respondeu que eu tinha hematomas e uma costela quebrada. Questionou se eu tinha caído ou brigado na faculdade. Respondi apenas que havia levado um tombo forte do beliche no final da tarde, sentia um pouco de falta de ar e estava começando a doer bastante. Meu irmão disse: vi exatamente. Você está com uma costela perfurando seu pulmão quando se move. Perguntei sobre meu pai e meu irmão me tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem, que meu pai era um guerreiro e não nos deixaria na mão agora. Eu comecei a chorar e pedi para ficar sozinha, dizendo a meu irmão para apagar a luz quando saísse. Quando meu irmão saiu, respirei fundo, mesmo sentindo uma dor que já estava incomodando muito e uma leve falta de ar. Eu invoquei a entidade. De repente, a temperatura no quarto aqueceu e uma sombra começou a sair debaixo da cama. Ela se ergueu e abriu asas gigantes que chegavam ao teto. A sombra falou: você passou dos limites, Alice. Às vezes, é preciso medidas enérgicas para fazermos com que as pessoas recuem. Quem lhe deu o direito de fazer aquelas citações na minha presença? Acha que eu sou um demônio? Eu respondi que achava que sim, só um demônio faria aquilo com meu pai. Ele sorriu para mim e disse: às vezes, eu me perco na dose certa da correção para os meus filhos. Eu comecei a chorar, e a entidade perguntou o que eu queria dele. Eu disse que queria ver meu pai bom de novo, que faria tudo o que ele pedisse e não me colocaria contra ele mais. Ele respondeu que não queria nada demais, só o de sempre, que eu lhe ajudasse a encontrar seu propósito na Terra. Sem saída, eu concordei com ele. Sorridente, a entidade falou: feito. Vou dar uma ajudinha ao seu pai. E Alice, vou te dar um bônus. Ele encostou a mão nas minhas costas, e eu senti queimar como se estivesse sendo tocada por brasas. Foi aí que pela primeira vez ele me falou seu nome, Iblis, e disse que poucos são os que ousam falar seu nome, e desapareceu. Neste momento, meu irmão, desesperado e com lágrimas nos olhos, entrou no quarto e falou que nosso pai milagrosamente havia acordado, e eu desabei em lágrimas, pois tinha pago um alto preço. O dia amanheceu, e eu fui submetida a um exame de raio-x para avaliar a gravidade da minha situação. Os médicos ficaram abismados porque não havia mais costelas quebradas ou hemorragia, e eu me perguntava se um demônio tinha poder para fazer tais coisas. Ao retornar à universidade alguns dias depois, eu fui confrontada novamente por minha inimiga, Evelyn, aquela que me empurrara antes e que fazia minha vida um inferno junto com as meninas da fraternidade. Perguntei se ela não iria me deixar em paz, e ela me respondeu que só no dia que eu desaparecesse da universidade. Então respondi que quem deveria sumir da face da terra era ela. Nos xingamos muito. Mais uma vez, Evelyn me empurrou e começamos a brigar, até sermos separadas por outras meninas da fraternidade, que me seguraram para que Evelyn pudesse me bater. Por sorte, um professor me salvou de ser espancada. Chorando, voltei para o meu quarto e me tranquei. 4 dias depois, enquanto as líderes de torcida ensaiavam, eu estudava na arquibancada, e na quadra, as líderes de torcida ensaiavam, incluindo Evelyn. Durante uma das músicas, Evelyn foi arremessada para cima, em um dos movimentos ensaiados, mas 2 rapazes que deveriam assegurar quando ela aterrissasse, acabaram se desequilibrando e Evelyn caiu de cabeça, quebrando o pescoço e morrendo instantaneamente. Eu fiquei chocada com aquela cena, enquanto as líderes de torcida choravam e gritavam por socorro, mas, aos poucos, as lembranças do mal que Evelyn tinha me causado começaram a passar pela minha cabeça e meu semblante foi se transformando em um sorriso obscuro. Laura, que estava lá embaixo, percebeu a minha reação de satisfação quando eu me dei conta que ela estava vendo. Desfiz o sorriso e saí dali correndo. Quando cheguei no quarto, eu senti uma mistura estranha de tristeza,
culpa, satisfação e alívio. Eu agradeci a Iblis, e ele me respondeu, de nada, e gargalhamos muito. Depois daquela tragédia, eu me senti segura e poderosa, mais envolvida com o ocultismo, como se nada e ninguém pudesse me atingir. Um certo dia, quando eu estava saindo de um dos setores do campus, passei em frente ao cemitério e algo lá dentro chamou a minha atenção. Quando cheguei ao portão, vi uma criatura rastejando, com cabelos longos e um rosto esquelético, estava se alimentando de cadáveres. Quando a criatura percebeu que eu a olhava, ela correu em minha direção, ficando cada vez maior. Eu gritei, pare! Aquele monstro parou, e retornou desaparecendo na escuridão. Em outro momento, eu teria desmaiado. No dia seguinte, encontrei Philip na biblioteca, lendo sozinho em um canto. Ele pediu desculpas por sua ausência e eu lhe contei tudo o que tinha acontecido. Ficamos juntos o resto da tarde. Eu saí dali e fui até o banheiro. Enquanto eu estava retocando minha maquiagem, Laura saiu do sanitário e, ao me ver, começou a me agredir verbalmente. A situação ficou feia e Laura partiu para cima de mim, tentando me agredir fisicamente. De repente, algo puxou Laura pelo cabelo para dentro do sanitário e fechou a porta. Só escutava os gritos de Laura que ia sumindo. Eu me levantei calmamente e abri a porta do sanitário. As luzes estouraram e eu vi a mesma criatura do cemitério, agora em pé, com uma boca gigante, engolindo Laura viva. A cena era aterradora, mas eu gostei da cena. Fechei a porta do sanitário e disse, já vai tarde, sua vaca. As coisas já não mais me aterrorizavam. Eu tinha prazer em tudo aquilo. Meu contato com o além estava me transformando, porém não para o bem. Comecei a passar horas madrugada adentro, escutando as fantásticas histórias do meu querido anjo, e como eu poderia usar as criaturas em meu favor. Ele dizia que controlava aqueles demônios, pois tinha um selo, que Salomão também tinha, que fazia aquelas criaturas se submeterem aos desejos dele, e que ele poderia me dar aquele selo. Tudo não passava de mentiras. Em certa noite, enquanto eu caminhava pelo campus, um cara tentou me assaltar. Logo atrás de mim, sem eu ver, vinha Annabelle. Quando o cara puxou a faca para me assaltar, algo saltou de uma das árvores. Eu só consegui ver as folhas se mexendo, um som diabólico e um impacto no solo, e pulou em cima do rapaz e começou a mordê-lo. Era possível ver as feridas sendo abertas, sua pele sendo rasgada. Annabelle vinha me seguindo, pois queria falar comigo. Ela entrou em parafuso ao ver toda aquela cena. Quando diante dos nossos olhos, a criatura se materializou. Tanto eu como a Ana vimos a criatura, porém, ainda não tinha visto ela. E eu percebi que era a mesma criatura que cuspiu a cabeça do rato em mim. Eu comecei a dar gargalhadas enquanto o rapaz era dilacerado. Então, Annabelle gritou, Alice, o que está acontecendo? Então, foi aí que a vi, e a criatura olhou para minha colega, rosnou e arrastou o rapaz para cima de uma árvore e sumiu com o rapaz. A Ana estava devastada, sem saber o que estava havendo e saiu correndo dali. Cai na real e sai correndo atrás da Annabelle, mas meu único pensamento era fazer a Ana ficar calada e não falar do que havia visto. Ela estava com medo de mim, me chamava de bruxa, me xingava por estar envolvida com algum culto ao diabo. Ela me expulsou do quarto. Eu tentava me explicar com mentiras, que tudo aquilo tinha sido coisa da imaginação dela. Ela continuava a gritar comigo. Annabelle chegou a cogitar me entregar para o padre da universidade e ao reitor. Ela estava com medo de mim, me chamava de bruxa, me xingava por estar envolvida com algum culto ao diabo. Ela me expulsou do quarto, e eu tentando me explicar com mentiras, que tudo aquilo tinha sido coisa da imaginação dela. Ela continuava a gritar comigo. Mas então, a janela se abriu e a luz se apagou e tudo ficou em silêncio. Quando olhei para Annabelle, ela estava se contorcendo. Parecia que seus membros estavam sendo torcidos, então pude ver que era o Iblis que estava agarrado a ela, esmagando seus ossos. Comecei a implorar para que ele parasse, mas não adiantou. Em desespero, eu corri e acendi a luz novamente. Foi quando vi uma das faces do meu anjo. Fiquei perplexa com o que via. Era arrasador para mim. Eu não acreditava no que estava vendo. E então, gaguejando, falei, Philip, é você? E Philip me falou para apagar a luz, que ele iria matá-la. Ela viu demais, e repetia para eu apagar a luz. Nada fazia sentido para mim. Meu doce Philip, era o demônio Iblis. Como? Voltei a mim, e com um impulso, parti para cima dele, para tirar ele de cima de Annabelle. Foi quando novamente ele me jogou no chão e com raiva, Philip pulou em cima de mim e começou a me enforcar. Enquanto isso, Annabella recobrava as forças, e com uma voz trêmula, falou, em nome de Cristo, volte para as profundezas, Satanás. Philip deu um grito horrível, xingou a Annabelle e me soltou e começou a se contorcer no canto da parede, e foi dobrando de tamanho. Parecia escamas caindo do seu corpo.
Sua pele estava caindo até se transformar em uma criatura horripilante. Eu escutava gritos de tormentos, inúmeras pessoas, som de criaturas, tudo estava tão quente. Parecia que estava no inferno. Ele rosnou alto e explodiu, deixando uma fumaça e cheiro de enxofre. Eu estava aos prantos. Comecei a pedir perdão a Ana, que estava no chão, por tudo o que havia acontecido. Ela tentou se levantar, quando de repente, a sala ficou aquecida com um calor insuportável novamente. Eu entrei em transe e parti para cima de Ana. Estava possuída por Iblis. Segurei no pescoço dela e comecei a enforcá-la. Ela gritava, se debatia, até perder a voz. Quando os moradores chegaram, eu estava com as mãos em seu pescoço e Annabelle já estava sem vida. Eu estava desesperada pelo que tinha acontecido. Iblis me fez ficar consciente enquanto ele me controlava e assassinava minha amiga. Vi o brilho dos olhos dela se apagar sem poder fazer nada. Sai da universidade algemada, e eu podia escutar a voz de Philip rindo de mim. Fui indiciada por ter matado a Annabelle, e depois outros corpos começaram a aparecer, e todos me apontavam como suspeita dos crimes, pois tinha nas cenas de crime alguma coisa ligada a mim. Era Philip me incriminando. Minha vida se tornou um inferno, no início a penitenciária, depois o manicômio. Não me formei. Perdi meus pais e nem consegui me despedir. Perdi minha vida. Hoje eu sei que consegui ajudar a Iblis a encontrar seu propósito, o de destruir vidas incluindo a minha. Precisei parar de querer provar minha inocência. Cada vez que eu tentava, passava por uma série de tratamentos para voltar à minha sanidade. Como poderia provar o improvável? Que tudo tinha sido uma trama diabólica elaborada pelo próprio Satã. A única coisa que se podia provar era a pilha de corpos que Iblis colocou em minha conta. Talvez, você que encontrou minha carta, também acredite que eu seja louca. Quem sabe algum dia, a verdade apareça. Alice Palmer Johnson foi encontrada morta em sua cela no dia 17 de fevereiro de 2005, após cumprir 30 anos de detenção. Até hoje, não se sabe as causas de sua morte.